18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus. Boa noite, equipe. 18 horas, boa noite você na sintonia certa. E hoje, Cid Soares na apresentação. Estamos aí, né, querido? Tudo certo? Boa noite, claro. Boa noite. Mix. Olha aí, participem do programa 18 horas até as 7 da noite. Estamos aqui à sua disposição. Olha, o nosso WhatsApp é o 99488-7592, Felipe. Pois é, queremos saber sua opinião. O que você pensa sobre os assuntos que estão sendo abordados aqui nas reportagens do 18 horas? Manda um alôzinho pra gente aí. Vamos juntos. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Superlotação na central de medicamentos gera revolta em Manaus. Tarifa de energia elétrica no Amazonas vai ficar sem reajuste por mais 7 meses. Governo e prefeitura decretam ponto facultativo na sexta-feira, dia 3, e servidores públicos vão ter feriadão de 4 dias. E a Secretaria de Saúde inicia processo para contratar 1.721 enfermeiros sem concurso público, com salário abaixo do piso da categoria. 6 horas e 4 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa. Vamos juntos até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, começamos o programa de hoje cobrando, hein, já direto do governo do estado, a solução para a central de medicamentos. Quem precisa de um remédio tem que enfrentar a superlotação, demora inexplicável para ser atendido. Aqui no 18 horas nós estamos recebendo dezenas e dezenas de reclamações contra o péssimo atendimento na central de medicamentos. Atenção, governo do estado. Pois é, né, vergonhoso, Carlão. Estamos de volta ao passado. Pessoas são humilhadas aí para ter acesso aos medicamentos. A quantidade de atendentes é pequena para o grande público que vai à central de medicamentos todos os dias. O sistema de computação é arcaico, cai toda hora, infernizando ainda mais a vida das pessoas que vão até a SEMA. Olha isso, ele falta de organização e o desrespeito é total com as pessoas que vão ali, pessoas idosas, pacientes com doenças graves e com comorbidades, ou seja, pessoas que realmente necessitam do serviço. Pessoas que não podem se expor ao longo tempo de espera e ao vai e vem para despachar uma simples receita. O governo do estado tem a obrigação de encontrar uma solução para esse problema e é para ontem. Para ontem mesmo. Já mostramos várias vezes aqui esse problema. Filas enormes que se estendem à área externa da SEMA numa clara falta de gestão. Isso não tem outra explicação. Fazem questão de impor mais sofrimento à população, como poderia ser tudo muito bem organizado, com atendimento digno, ágil, para evitar longas esperas. Olha só, o Serviço de Saúde no estado não aprendeu com a pandemia, hein? Foram 2 anos aí, nada. E não é por falta de dinheiro. O estado gasta mais de 3 bilhões de reais na área da saúde e o serviço é sim de péssima qualidade. Parte desses recursos, claro, some pelo ralo da corrupção. Já tivemos 4 secretários de saúde presos pela Polícia Federal e o governador responde por como réu em um processo no Superior Tribunal de Justiça por supostamente chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde durante a pandemia. Mas temos exemplos sim de boa gestão na saúde do estado. É no Hemoan, onde as pessoas são atendidas com conforto, agilidade, recebem tratamento digno. Do Hemoan não recebemos reclamações, é só elogios. Mas o governador Wilson Lima já vai para o seu 6º ano no comando do estado e não inaugurou nenhum hospital. Exatamente isso, Cid. O Hospital do Sangue, que deverá aumentar em 6 vezes a capacidade de assistência hematológica, está pronto. Falta apenas os equipamentos, mas o governador não entrega a obra. Vidas poderiam ter sido salvas se esse hospital tivesse já funcionando. Mas as prioridades não é e nunca foi essa área, essa questão da saúde. Tem dinheiro de sobra para festas e outras besteiras, mas para a saúde diz que não há recursos para equipar o Hospital do Câncer. Por quê? O governador que em 6 anos não entrega um hospital novo, complicado. Está sim contribuindo para que vidas sejam perdidas e isso realmente, Cid Soares e ouvintes, é um absurdo que a gente está enfrentando aí dia a dia. 6 e 7. 18 horas. Olha, nessa área, a Secretaria de Saúde do Estado publicou edital para a contratação sem concurso público de 1.721 enfermeiros. O edital prevê que os salários ficarão entre R$800 abaixo do piso nacional da categoria. Pois é, a repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre esse edital, já está aqui conosco.
Boa noite, Nathalie. Esses contratos são temporários e válidos por 2 anos, é isso mesmo? Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite a todo mundo que tá ligadinho conosco aqui no 18 horas. Pois é, Cid, esses contratos aí de contratação de mais de 1.700 enfermeiros aqui no estado são válidos por 2 anos. O problema todo nessa história é que o valor aí proposto pelo governo aqui do estado para pagamento de salário desses profissionais de saúde, através aí dessa TAG, né, que é um termo de ajustamento de gestão, pedem aí que esses enfermeiros sejam contratados com um valor bem abaixo do piso salarial que eles tanto lutaram para conquistar, né? E essa realmente foi uma luta dos enfermeiros de todo o Brasil e eles conseguiram, né? Eles realmente venceram essa luta, né? Em abril desse ano, mas agora o governo do Amazonas está oferecendo aí para esses profissionais uma contratação direta, né? Atualmente o piso salarial dos enfermeiros em todo o Brasil está aí em R$ 4.750, mas o governo do estado está oferecendo para eles, né, através aí desse termo, que eles sejam contratados por R$ 3.600, ou seja, cerca de R$ 800 abaixo do piso nacional da categoria. Essa adesão do governo aqui do estado a esse termo de ajustamento de gestão para a contratação dos enfermeiros deve afetar não somente os salários, Cid, isso porque a saúde aqui do estado deve sofrer com isso, né? A gente conversou hoje com a presidente do IET, do Instituto dos Enfermeiros Intensivistas aqui do Amazonas, a Suzani Teixeira, que inclusive recebeu com surpresa essa decisão hoje, já que o governo já começou a convocar para cadastro esses mais de 1.700 profissionais. A gente conversou um pouquinho com ela e ela falou, né, sobre essa prestação de serviços, principalmente nas unidades de terapia intensiva aqui no estado. O IET é uma empresa pioneira aqui no estado e presta serviço em mais de 1.600 leitos de unidades de terapia intensiva em todo o Amazonas. E a gente falou com ela e ela realmente lamentou, já que todos nós podemos acabar sofrendo com essa decisão. Vamos conferir. Esse termo de ajuste, ele veio para que o profissional não mais se especialize, porque você tem um piso nacional que só foi respeitado com a pandemia, que nós trabalhamos e que salvamos muitas vidas. Agora eles querem pagar um valor vai sair R$ 2.850 líquido por um contrato temporário de 2 anos, que pode ou não ser prorrogado por mais um ano. Na realidade, essa contratação e esse tipo de serviço não interessa ao serviço do IET. Somos empresas que temos o maior colegiado norte e nordeste de enfermeiros titulados, somos especialistas, provamos isso todos os dias e o IET não vai aceitar, não vai aderir, para ser mais exata, a essa convocação da SES. Quem perde com isso? A população, que vai ficar desassistida, vai ser colocado enfermeiros que não têm experiência em terapia intensiva, os que têm experiência em terapia intensiva e não estão no IET, eles trabalham na rede privada. A rede privada, por sua vez, vai cumprir o piso da enfermagem. Então, nós fechamos hoje que nós não vamos aceitar, mas estamos abertos para a negociação. 18 horas. Então, Cid, Carlão, nós conferimos aí a fala da Suzani Teixeira, ela que é presidente do IET, né, do Instituto dos Enfermeiros Intensivistas aqui no estado. Só para quem tá ligando o rádio agora, a gente tá falando sobre a TAG, né, o termo de ajustamento de gestão que foi assinado pelo governo do Amazonas, aqui com uma decisão administrativa que causa uma mudança na forma de contratação dos serviços dos profissionais de enfermagem. Antes eles eram terceirizados e com a TAG, esses profissionais serão admitidos aí por um regime temporário de 2 anos com um salário
bem abaixo do que eles tanto lutaram para conseguir, né? Como eu disse anteriormente, o piso salarial da enfermagem em todo o Brasil hoje está orçado aí em R$4.750 e o governo do Amazonas está oferecendo cerca de R$3.250 a esses profissionais. Cid, Carlão, antes de encerrar, eu acho que vale a gente reforçar, se de fato, né, o governo do Amazonas repassasse o dinheiro para essas empresas hoje sofrem muito com o atraso de salários, porque eles realmente não recebem o dinheiro em dia do governo do estado, então eles realmente não conseguem repassar esses valores para esses profissionais e agora essas pessoas vão ser obrigadas a se submeterem a aceitar o trabalho bem abaixo do que elas, né, tanto lutaram realmente para conseguir, claro, com profissionais desqualificados. Se especializaram, né, para isso, né, esse pessoal, né? Claro, com certeza. A gente está falando de saúde, de vidas, de enfermeiros intensivistas, né, que tiveram toda uma dedicação e agora receberem esse valor irrisório. É complicado. Carlão, Cid. Valeu, Nathalie. Olha, obrigado, continuando ainda, Cid e Nathalie, nessa situação, nesse tema aí, né? Realmente é uma ação do governo Wilson Lima que vai complicar a saúde pública, sem dúvida nenhuma, como nós ouvimos aí a Nathalie e a nossa entrevistada. Na área da UTI serão colocados profissionais não habilitados, não especializados, profissionais que realmente não estão a contento, vão aceitar ganhar menos, mas que podem colocar em risco a vida dos pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo. É uma situação bastante delicada, é um risco muito grande, realmente, que nós vamos correr. O correto seria fazer concurso público, exigir especialidades e não contratar sem critérios. Isso é óbvio, é lógico, como está sendo, né, feito agora nessa convocação, Cid. Pois é, e como já falamos aqui no 18 horas por diversas vezes, brincar com a saúde nós não admitimos. Aqui no 18 horas sempre estamos alertando para o perigo de se contratar pessoas sem habilitação para atuar nas UTIs. Falta de aviso não foi. Estão acabando com as empresas terceirizadas para contratar de forma direta, sem concurso, esses profissionais. Todos sabem que a Secretaria de Saúde não tem gestão, não tem capacidade de gerenciamento. Isso vai dar BO, isso é uma questão somente de tempo. 6h15, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, hein? Hoje, pelo 4º dia consecutivo, a fumaça tóxica deixa o ar em Manaus sufocante, perigoso, prejudicial para quem respira, prejudicando a saúde e deixando a vida de todo mundo mais difícil, sem qualidade, né? Sufocante, Cid. Pois é, ninguém consegue resolver isso, rapaz. Nós estamos em setembro, desde setembro, não é melhor? Sim. Enfrentando esse fumacê tóxico com alguns intervalos aí sem fumaça, por conta das chuvas, claro, né? Mas é só parar de chover, que aí a fumaça volta. Vamos saber agora com o repórter André Meirelles se tem perspectiva do Manauara voltar a respirar um ar mais limpo, melhor, respirar água, né? Que esse nosso clima realmente é úmido. Vamos ver se a gente volta a ter uma normalidade. Boa noite, André. Vai amenizar se chover? Como é que fica isso? Muito boa noite, Cid, Carlão. Boa noite também para você que nos acompanha ao vivo. Olha só, a gente fala aqui que nem a presença, né, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, que é o IBAMA, resolveu o problema da fumaça e das queimadas aqui em Manaus, né? Somente o que a gente viu aí esses tempos, quando amenizou a fumaça, quem realmente foi a protagonista que fez a vilã da fumaça sumir foi a chuva mesmo. Porque há 2 meses a capital do Amazonas, ela vem sendo encoberta por uma nuvem cinzenta e registrando péssimos índices de qualidade do ar. E fica fazendo com que Manaus ela acabe vivendo aí essa crise ambiental que é agravada por essas queimadas, além dessa seca histórica que atinge aqui a região, né? Fazendo a gente não conseguir ter uma boa visibilidade e também fazendo com que a cidade fique como está agora, né? Com um ar péssimo. E para se ter uma ideia, na primeira quinzena de outubro, a capital chegou a registrar 3 dias seguidos de intensa fumaça. Com isso, Manaus ficou entre as cidades com pior qualidade do ar no mundo. Além disso, segundo o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de queimadas para um mês no estado é o maior dos últimos 25 anos. Isso aconteceu agora no mês de outubro. Foram quase 4.000 focos de calor. E com a crise, o IBAMA ainda chegou a enviar aí 290 brigadistas do Preve Fogo para reforçar aí as ações de combate às queimadas no Amazonas, mas os esforços não estão sendo
sendo suficientes. Mais uma vez, pelo 4º dia consecutivo, a cidade voltou a sofrer com os efeitos aí da queimada, né? A fumaça voltou a incomodar ainda mais na semana passada, mas se intensificou desde o último domingo agora desta semana. Então, por que essa fumaça aí não some? Olha, de acordo com o IBAMA, a fumaça é levada de um lugar para o outro por massas e ar, e por isso não se dissipa tão rápido e fica afetando aí a qualidade do ar e a visibilidade. Mas como as chuvas estão abaixo da média para o período, a massa de calor pode continuar se interferindo a qualidade do ar nos próximos dias. E com tudo isso, até que se espere chegar aí a chuva, o que resta, né? Resta aí, né, apenas os cuidados para não inalar, né, essa fumaça e acabar causando prejuízos aí à nossa saúde, respiração. E por isso também, olha só, a meteorologista Lenísia de Souza, da Defesa Civil aqui do estado do Amazonas, eu conversei com ela e ela falou aí sobre a situação da fumaça e quais são os cuidados. Vamos ouvir. Bem, ultimamente a gente está presenciando aí totais de focos de calor bastante elevados, principalmente aqui na região metropolitana de Manaus, e isso vem impactando os níveis de qualidade do ar sobre a nossa região. Essa fumaça, a população tem sentido bastantes impactos na saúde, uma fumaça que tem amanhecido, passado dias aí estagnado a superfície, claro, é composta aí por muitos poluentes atmosféricos, dentre um que está sendo aí monitorado, né, pelo aplicativo AppSelva de vigilância da qualidade do ar, que é o material particulado fino, o MP2,5, que é um composto, material particulado muito fino, né? Que ele consegue facilmente adentrar as vias respiratórias, causando problemas aí respiratórios e cardiovasculares à população. E diante desse cenário, então, a gente recomenda à população que use máscara de proteção. Também nesses tempos de temperatura elevada, mantenha-se hidratado, procure umidificar seu ar. Exposições também por um longo período em ambientes abertos com essa fumaça aí sobre a nossa região, também evitar esforços físicos intensos nesse período, né, de maior poluição atmosférica. E o mais principal, claro, reforçando o uso de máscara de proteção. 18 horas. Então, Cid Carlão, a gente ouviu aí Lenísia de Souza, ela que é meteorologista da Defesa Civil aqui do estado do Amazonas. Olha só, a gente tem mais uma informação aqui antes de encerrar, porque a Prefeitura de Manaus informou na manhã de hoje que optou por adiar a programação do Dia do Servidor Público Municipal, que estava prevista aí para hoje na Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra, aqui na zona oeste de Manaus, em decorrência da fumaça, né, que voltou a cobrir a cidade desde domingo, segunda-feira. Cid Carlão. Perfeito, valeu, André. Valeu, André. Agora 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, amanhã, quinta-feira, feriadão, 2 de novembro, dia de Todos os Santos, dia de finados. Muita gente, né, terá um feriado prolongado aí, no caso, né? E Manaus, o governo do estado e a prefeitura decretaram um ponto facultativo na sexta-feira, dia 13. Então vai direto, né, Cidão? Passou direto já, claro, né? O governo do Amazonas manteve o funcionamento de todos os serviços da rede pública estadual normalmente até hoje. E só retorna, portanto, na próxima segunda-feira, apenas os serviços de urgência e os essenciais serão mantidos. E como muita gente vai aproveitar esse feriadão para sair de Manaus e buscar aí lazer nos municípios da região metropolitana, a fiscalização dos transportes intermunicipais estarão a todo vapor, hein? Atenção, né? Essa é a a boa e velha Operação Viagem Segura, que segue até domingo na rodoviária, porto e demais estradas e entradas e saídas de Manaus. Detalhes vamos agora conferir na reportagem de Odineia Araújo. A Operação Viagem Segura, realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas, ARCEPAM, começa nesta quinta-feira, dia 2, feriado de finados, a partir das 7 da manhã, nas principais entradas e saídas da capital. O reforço na fiscalização é voltado para os serviços de transportes intermunicipais, tanto rodoviário quanto hidroviário. Por ser um feriado prolongado devido ao ponto facultativo para os servidores públicos do estado e do município, muitas
famílias devem aproveitar para ir a sítios e banhos pela estrada. Pelos cálculos da Arcepan, mais de 18 mil pessoas devem utilizar os serviços intermunicipais regulados pela autarquia no período de 2 a 5 de novembro. O diretor-presidente da agência reguladora, João Rufino Júnior, explicou que a operação pretende propiciar maior segurança aos passageiros que também pretendem fazer homenagens a entes falecidos em outros municípios. É um reforço na fiscalização, seguindo a orientação do governador Wilson Lima, com o objetivo de garantir a segurança das pessoas que irão fazer viagens utilizando o transporte intermunicipal para os diversos municípios do nosso estado, aproveitando esse feriado prolongado. Lembrando que nós estamos dando uma ênfase especial no transporte aquaviário, em razão das circunstâncias pelas quais estão passando os nossos rios e a nossa navegação, intensificando a fiscalização dos preços das passagens para que não haja nenhum tipo de prática abusiva, lesiva à população, como também os itens de segurança que devem estar em perfeito funcionamento das embarcações para garantir a segurança desses passageiros nessas circunstâncias tão excepcionais. Na fiscalização das estradas, por onde devem transitar 10 mil pessoas, a Operação Viagem Segura terá o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, SNPH. Nesse modal, as inspeções vão ocorrer no terminal rodoviário, nas barreiras de fiscalização da M010 e BR-174, na barreira da Avenida das Flores, no bairro Lago Azul, na entrada do Viver Melhor e após a Ponte Rio Negro e também no terminal rodoviário de Itacoatiara. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual de 12,75 para 12,25 ao ano, hein? Essa é a terceira queda consecutiva. O ambiente externo continua adverso, segundo o Banco Central. O Copom citou, a alta as taxas de juros e prazos mais longos nos Estados Unidos, a resiliência dos núcleos de inflação em níveis ainda elevados em outros países e de novas tensões geopolíticas como pontos de atenção. O comitê avalia que o cenário exige atenção e cautela por parte de países emergentes. Olha só, o Copom afirma ainda que prevê uma nova queda de 0,5 ponto percentual na próxima reunião, que acontece em dezembro, se o cenário continuar dentro do esperado pelo Banco Central. 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, pelo WhatsApp agora nós temos participação, nós vamos conferir, hein? Atenção aí a participação do Joabes Oliveira. O Joabes está sempre participando com a gente, valeu Joabes, ele tá lá no Santa Etelvina, mandou um áudio aí, vamos ouvi-lo. Joabes, alô Joabes. Vai Mix, que é Joabes Oliveira aqui, Santa Etelvina. Mandar um abração aí e dizer que eu escuto todo dia. Olha só, o governador aí é irresponsável, segurança tá largada. Nós somos a terceira capital mais violenta e ele não faz nada. Mais dinheiro para comprar PlayStation não falta. Valeu, galera! 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai conferir, hein? A Agência Nacional de Energia congelou a tarifa de energia no Amazonas por 7 meses. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. 6h26, nós vamos conferir tempo e temperatura. E é para amanhã. Amanhã é feriadão, dia de finados e também dia de Todos os Santos, hein? Aqui em Manaus, Cid Soares, tempo e temperatura. Previsão do tempo. Zé Carlão, amanhã é nosso dia, né? Dia de Todos os Santos. Olha só. E o dia vai amanhecer como começou hoje. Teremos sol com algumas nuvens, mas não chove ainda, né? Temperatura variando entre 29 graus na mínima, 37 na máxima. E a umidade relativa do ar atinge máxima de 82%. É o que temos para amanhã. Mix. Olha só, a tarifa de energia elétrica no Amazonas, que ia aumentar a partir de hoje, vai ficar sem reajuste por mais 7 meses. Vamos saber aí o porquê na reportagem de Nathalie Moraes. A
Amazonas Energia vai manter até o dia 25 de maio de 2024 o valor da tarifa da conta de luz praticada desde o dia 1º de novembro de 2022. O novo ciclo de valores tarifários com possibilidade de reajuste passaria a ser válido a partir deste dia 1º de novembro. Mas nessa terça-feira, dia 31 de outubro, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu prorrogar a tarifa atual da concessionária. Isso significa dizer que a conta de luz dos amazonenses terão as mesmas bases de cálculo prorrogadas por mais 7 meses. Os valores atuais serão mantidos em razão da alteração da data contratual de reajuste e da primeira revisão tarifária da distribuidora de energia após a privatização. A Amazonas Energia preferiu não se pronunciar sobre a decisão. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h28, você é o melhor mix do Brasil. Olha só, nesse primeiro dia de novembro, o Rio Negro subiu 8 centímetros. Na manhã de hoje, a marca no Porto de Manaus era de 13 metros e 2 centímetros acima do nível do mar. Nos últimos 5 dias, o nível do Rio Negro subiu 34 centímetros, Cid. Pois é, das 9 calhas dos rios no Amazonas, 5 estão em processo de enchente e 4 em finalzinho de vazante, segundo a Defesa Civil do Amazonas. Vamos chamar novamente aqui o repórter André Meireles, que tem mais informações. Boa noite mais uma vez, André. Esse quadro demonstra que os rios do estado estão em processo de transição da vazante para enchente. Confere? Boa noite mais uma vez, Cid, Carlão, todos que nos acompanham. Olha, os rios do estado estão sim em processo de transição de vazante para enchente, isso segundo a Defesa Civil aqui do estado do Amazonas. E aí, com o início da transição do período seco para a estação chuvosa, a seca dos rios no estado já começa a dar sinais de estabilidade. E quem explica esses detalhes pra gente, desse processo todo, é a pesquisadora do Serviço Geológico Brasileira, Jussara Cury. Vamos acompanhar. O processo de recuperação do Solimões já manifesta alguns sinais ali na parte média da calha, por exemplo, ali na região de Quaritefé, diminuiu o processo de descida e também já é sentido em Manacapuru, saiu de 10 centímetros diários, o que pode indicar uma certa diminuição nesse processo de descida aqui em Manaus também e na região que vem depois de Manaus, como é o caso de Taquatiara e Parintins, que também já atingiu as mínimas históricas recentemente. 18 horas. Muito bem, a gente ouviu aí a pesquisadora do Serviço Geológico Brasileiro, Jussara Cury, e das 9 calhas dos rios no Amazonas, 5 estão em processo de enchente e 4 em final de vazante, né? Esse quadro aí demonstra que os rios do estado estão em processo dessa transição, né? Da vazante para enchente, e esses processos de enchente são dos rios Juruá, Purus, Madeira, Alto Solimões e Rio Negro, né? Já em final de vazante estão as calhas do Médio Solimões, Baixo Solimões, Médio e Baixo Amazonas. E quem explica pra gente também esses detalhes, a retomada da cheia aqui no estado do Amazonas, é ele, o geólogo do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas, o Igor Jacaúna. Vamos ouvir. Falando um pouco do cenário atual, dos níveis dos rios do estado, nós temos no Alto Solimões uma recuperação de 2,23 metros desde o dia 16 de outubro, ou seja, já iniciando o processo de enchente mais constante. Na região do Juruá, do Purus e do Madeira, esse processo de enchente já se iniciou também, assim como aqui na região do Rio Negro, aqui em Manaus. Na região do Médio Solimões, Baixo Solimões, Médio Amazonas e Baixo Amazonas, esse processo de enchente ainda está iniciando, então nos próximos dias a gente já vai observar uma crescente do nível do rio nessas estações aí que a gente monitora, na região de Taquatiara, Manacapuru, Parintins. 18 horas. Muito bem, Cid, Carlão, a gente ouviu então aí o geólogo do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil aqui do estado do Amazonas, o Igor Jacaúna. Ele estava falando aí sobre a retomada da cheia, né? Finalmente a gente está... Exatamente. É bom saber que nós estamos aí, né, retomando esse processo de encher. Isso mesmo. Bacana, conforta. E tudo porque hoje o nível do rio, de acordo com o Porto de Manaus, já está em 13 metros e 2 centímetros. E encheu até hoje, quarta-feira, véspera de feriado, 32 centímetros, né? E mesmo com o rio enchendo, segundo o boletim do Comitê de
de enfrentamento à situação de emergência ambiental desta quarta-feira, divulgada hoje, todos os 62 municípios agora estão oficialmente em situação de emergência, né? Antes, os municípios de Presidente Figueiredo e Apuí, que estavam em situação de alerta, foi decretado hoje a situação de emergência. E segundo os dados da Defesa Civil, o Amazonas tem 598 mil pessoas afetadas até o momento pela seca severa. Isso representa aí cerca de 150 mil famílias, Cid Carlão. Ou seja, o rio já está subindo, mas os problemas ainda continuam e ainda vão durar um tempo ainda, né? Então, que ainda tem fumaça, né, amigo, para enfrentar junto. Então é necessário aí, é claro, que a ação do governo do estado, do governo federal, seja, né, célere e que realmente aconteça. 6h32, valeu, André, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós seguimos para Brasília, hein? Vamos lá para a capital federal. Temos inclusive novidades no combate ao crime organizado. Vamos falar lá com o nosso correspondente Cadu Matos. Boa noite, Cadu. Então, olha só, o presidente Lula anunciou a operação de garantia na lei da ordem, que é a GLO, é isso? Com o uso de militares para atuar em portos e aeroportos e assim contribuir para o enfrentamento para a crise na segurança pública do Rio de Janeiro, que não está fácil, né? Isso, Cadu, a situação no Rio e no Brasil, de um modo geral, está complicada. Então, tem que ter realmente, né, essas ações aí para enfrentar essa crise, não é isso, Cadu? Boa noite, Carlão, meu querido. Boa noite. Cid Soares, meu queridão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Carlão, você falou certinho. Essa GLO, ela vai contribuir. Ela não vai intervir de forma dura, atuante, na crise da violência no estado do Rio de Janeiro. Os militares não vão para as ruas, viu, Carlão? Eles vão atuar somente no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, nos portos do Rio de Janeiro e de Santos, em São Paulo, e nos aeroportos de Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo. A ação militar, portanto, Carlão, ela vai se restringir nessas áreas. O governo federal recebeu o pedido de ajuda do governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, e atendeu a esse pedido decretando a GLO, que é uma GLOzinha, na verdade. Ela vai ajudar pouca coisa diante de toda a crise que se estourou em toda a cidade do Rio de Janeiro, com ônibus incendiados. Está acontecendo uma violência de toda que ficou incontrolável para o governo do estado, e a solução foi essa, né? Uma GLO nas áreas portuárias e aeroportuárias. O governo federal entende que o crime organizado vem atuando, vem usando, aliás, esses portos e aeroportos para transitar armas e drogas. Por isso, o objetivo dessa GLO seria atacar a infraestrutura das milícias e também dos comandos do tráfico que atuam no Rio de Janeiro. E com relação às fronteiras, Carlão, o Exército e a Aeronáutica, elas vão atuar de forma mais firme, mas sem força do GLO, fora dessa composição da GLO, nas regiões do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a Marinha vai atuar na Baía de Sepetiba, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e nos acessos marítimos ao Porto de Santos e do Lago de Itaipu. Então o governo não incluiu as fronteiras do Amazonas nessa GLO, Carlão. A gente sabe que o narcotráfico se movimenta pelos rios do Amazonas. Muita droga comprada pelo tráfico do Rio de Janeiro passa pelo estado do Amazonas, mas lamentavelmente o governo federal não incluiu o estado do Amazonas nessa medida, nessa GLO, para atuar sobre as fronteiras, né? Sabe-se o porquê, é importante frisar. Não sabemos nem por que foi decretada essa GLO só em portos e aeroportos. Não se sabe, deveria ser em todo o estado, né? Se esperava uma atuação mais firme, mais forte das Forças Armadas sobre a segurança no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas isso não aconteceu, né? É importante a gente frisar, Cid e Carlão, que a GLO, ela é diferente da intervenção federal, tá? A GLO, ela está prevista no artigo 142 da Constituição Federal, e a intervenção, ela está prevista no artigo 34. A GLO permite que as forças militares tenham poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. Acontece que tem uma situação política nessa história, né? O presidente Lula havia dito na semana passada que ele não iria decretar a GLO nenhuma por estado do Rio de Janeiro, e hoje ele assinou esse decreto. Alguma coisa aconteceu que o fez mudar de opinião nesse período e acabou decretando essa GLO. Não sabe o motivo, mas que ele tentou fazer uma GLOzinha, como a gente falou, só para agradar, só para atender, talvez seja isso. Carlão e Cid.
É difícil. Bom, Cadu, o ex-presidente Bolsonaro foi julgado inelegível novamente. 8 anos sem poder concorrer a cargos eletivos. É isso mesmo? É isso mesmo, Cid. Jair Bolsonaro foi de novo condenado pelo TSE pelos crimes de abuso político e econômico e uso indevido de meios de comunicação durante as celebrações do bicentenário da independência do Brasil no ano passado. Essa derrota já era prevista pelos advogados de Bolsonaro, Cid, porque as manifestações políticas que aconteceram durante as festividades de 7 de setembro foram consideradas mais graves que aquele encontro de Bolsonaro com os embaixadores, para que naquele encontro em que ele falou muitas mentiras sobre as urnas eletrônicas, sobre as eleições, sistema eleitoral que seria fraudulento, enfim. Esse evento do 7 de setembro foi considerado mais grave em relação a esse encontro com embaixadores. Evento esse aí que resultou na primeira condenação dele, né? A surpresa nesse julgamento, Cid, é que o vice na chapa, o general Braga Neto, também foi condenado e está agora inelegível por 8 anos. O Partido Liberal foi pego de surpresa, estava preparando ele para ser o candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro e havia fortes chances de lograr vitória. E agora os advogados de Bolsonaro estão correndo da sala para a cozinha, tentando recorrer da decisão, priorizando o Braga Neto. O Braga Neto foi poupado no primeiro julgamento em junho, esse que trata daquela reunião com embaixadores, mas dessa vez ele não escapou, porque realmente o Braga Neto participou efetivamente da organização dessas manifestações bolsonaristas naquele dia, lá do 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro. Importante frisar, Cid, que a inelegibilidade, ela é uma só. Bolsonaro foi condenado 2 vezes, mas as penas não são cumulativas. Ela vai ficar inelegível, ele, no caso, vai ficar inelegível por 8 anos, até 2030. Ele está fora do jogo político até lá. Bolsonaro responde a outros 9 processos, Cid, mas os advogados dele entendem que a situação dele não deve piorar mais que isso. Por isso, diante dessa situação, desse cenário, o PL já vem traçando novas estratégias. O mais cotado para ser o sucessor de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026 é o governador de São Paulo, Tarcísio Filho. Por enquanto é o nome mais forte. Os demais nomes aí, Ratinho, Zema, esses nomes enfraqueceram por enquanto, tá? A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela está sendo preparada para disputar uma vaga no Senado pelo estado do Paraná, para ficar já no lugar de Sérgio Moro. Esse aí é um parlamentar fantasma, viu? O TRE do Paraná já iniciou o processo que pode resultar na cassação dele. É muito provável que ele seja cassado e aí Michele Bolsonaro já está sendo treinada, digamos assim, para disputar a vaga dele no Senado. Cid Carlão. Cadu, é isso aí. Agora só, vamos ter uma bancada negra na Câmara dos Deputados, é isso mesmo? Quantos parlamentares fazem parte dessa bancada aí, Cadu? Carlão, a bancada negra foi aprovada hoje pela Câmara dos Deputados, mas a instalação vai acontecer nos próximos dias. Segundo a Câmara, 134 deputados se declararam negros. Isso aí corresponde a 26% de todo o plenário. E a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Essa bancada, Carlão, ela vai funcionar de forma muito semelhante à bancada feminina que hoje existe, né? Essa bancada vai ter um bloco, vai ser um bloco suprapartidário que vai ter um coordenador, 3 vice-coordenadores que vão atuar com um mandato de 1 ano. A eleição vai acontecer todo dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. A bancada vai ter direito à fala de líder, que é muito importante, viu? Para quem entende do processo legislativo, fala de líder corresponde a 5 a 8 minutos. Isso aí é muito tempo para falar o que deve ser falado no plenário. E também vai ter também o direito ao veto, ou seja, vai ter todos os subsídios dados pelo Poder Legislativo para exercer uma liderança bastante forte. O mais importante nisso tudo, Carlão, é que essa bancada negra, ela não vai gerar custos para a Câmara, não vai ser criado cargo, não vai ser criado gabinete, não vai ser destinado sala, não vai ter direito ao orçamento, nada disso. A bancada vai se reunir sempre que for acionada pelo coordenador, quando ela estiver em discussão aí pautas relacionadas principalmente a questões ligadas à igualdade racial. Foi uma aprovação importante, a aprovação dessa resolução e que bastante representativa para todos que se consideram pretos nesse país. Volto com vocês, Carlão e Cid. Carlão e Cidão. Força do hábito. Valeu, querido. Carlão e Cidão. Vamos lá.
Um abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Um abraço. Agora 6h42. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E olha só, em 3 dias após a tragédia com a queda e explosão do avião em Rio Branco, no Acre, em que 12 pessoas morreram, ainda há corpos sem identificação. E a repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso e tem os detalhes. Vamos conferir. Depois de mais de 4 horas de atraso, os corpos de 5 vítimas do acidente aéreo que matou 12 pessoas em Rio Branco, no Acre, no último domingo, foram liberados pelo Instituto Médico Legal nesta quarta-feira e transladados para o município de Irunepé, no interior aqui do Amazonas. Foram 2 aviões, sendo um que transportava os corpos e outro com os familiares. Os voos atrasaram porque a aeronave que faria o transporte dos corpos das vítimas teve problemas técnicos ao pousar no Aeroporto Internacional de Rio Branco e teve que passar pela troca de pneu e vistoria. O pneu do avião furou no momento do pouso no aeroporto. O primeiro voo levou os 5 corpos e também alguns familiares. Logo em seguida, um avião de pequeno porte também decolou com mais parentes. Entre as vítimas transladadas nesta quarta-feira estão Raimundo Nonato Rodrigues de Melo, de 32 anos, Francisco Alexander Barbosa Bezerra, de 29 anos, Clara Maria Vieira, de 1 ano e 7 meses, e Ana Paula Vieira Alves, de 19 anos, além de Jamilo Mota Maciel, de 27 anos. No município de Irunepé, uma força-tarefa foi montada pela prefeitura. O velório das vítimas acontece no ginásio Gilberto Mestrinho. O Departamento de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado tem auxiliado na identificação dessas vítimas. A diretora do departamento, Margarete Vidal, explicou que a atuação do departamento na identificação dessas vítimas do acidente aéreo, os trabalhos estão sendo realizados de forma indireta com o compartilhamento de informações. Nossa atuação no momento é colaborativa, é de auxiliar mesmo, né? Então a gente não está trabalhando diretamente porque os corpos estão no Acre, nós estamos trabalhando de forma indireta, fazendo a coleta de parentes das pessoas que estão lá, daqueles que têm parentes aqui em Manaus ou que se apresentem, buscando aí impressões digitais para que seja possível também facilitar e acelerar o processo de identificação dessas pessoas para que elas retornem para os seus familiares o mais rápido possível. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6h45. Você no melhor Mix do Brasil e nós estávamos nos bastidores de Brasília. Agora chegou a hora da política local, os bastidores locais. Nós estamos com ela, Cíntia Blink, que está bombando nas redes sociais, inclusive. Cíntia, olha só, os vereadores de Manaus vão ter mais recursos para as emendas em 2024. É tudo o que eles querem, né? O ano é de eleição. Explica isso pra gente, Cíntia, e procede? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Hoje é com os meninos, né? E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. É isso aí, Carlão. A proposta, ela é do presidente da casa, presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, e quer aumentar aí para 1% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. A gente ainda não consegue saber qual que é essa receita corrente líquida, porque o ano de 2023 não acabou, mas a gente tá falando de um valor alto aqui. Pelo menos uns 8 bi, 1% de 8 bilhões é um dinheiro, né? Então, esse valor seria destinado às emendas parlamentares de bancada e à execução obrigatória, ou seja, impositiva, né? Tem que ser executada conforme aprovada aí pelos vereadores. E a gente tem que lembrar que 2024 é ano de eleição municipal. É claro que tudo na política é um símbolo e nesse caso fica bem explícito o quanto é importante que vereadores tenham acesso a dinheiro em tempo de campanha. Então a gente tem que ficar de olho em como isso vai acontecer na Câmara, se vai ser aprovado. Bom, aparentemente sim, né? Porque é interesse deles, mas vamos verificar como é que isso vai funcionar. É isso. Acho que tem que continuar de olho, mas a gente está vendo esse movimento acontecer com dinheiro público. Eu vou ficar surpresa se eles mesmos não aprovarem, né? Aí sim.
Cid, Carlão. Bom, vamos lá então, Blink. O governo do Amazonas está projetando uma receita de mais de 30 bilhões de reais para 2024. Esse número de zeros aí, confere, é isso mesmo? É isso mesmo, a gente chegou a falar aqui há um tempinho, quando eu falei sobre o plano plurianual, e aí a gente pôde ter vislumbrar um pouco como é que estava a LOA de 2024. Agora a LOA chega na Assembleia Legislativa, né, Lei Orçamentária Anual, e a previsão, a receita estimada, que receita a gente só pode estimar, né, não tem como cravar ali, receita é aquilo que entra, então não dá para saber se todo mundo vai pagar o imposto, enfim, tá em 30 bilhões. E a despesa fixada, aí sim dá para cravar, porque você pode determinar o quanto vai gastar, tá em 29 bilhões. Tô arredondando aqui, né, porque é mais interessante pra gente conseguir fazer fazer o comentário por aqui, né? A saúde fica com 3,4 bilhões. Segurança, 2,8 bilhões. Emendas impositivas, são aquelas emendas individuais dos deputados estaduais, 493 milhões. Para educação tá em quase 4 bilhões. Então, eu quero poder conferir melhor aí a LOA, né? É claro que ela é uma proposta que chega agora. Quer dizer, vai passar pela mão dos deputados estaduais, eles vão poder fazer alterações ali naquela proposta e aí eles têm que entregar para que seja executado em 2024. Então a gente tem que ver que mudanças vão acontecer. Aparentemente, ao que tudo indica, vai ficar sob relatoria da deputada Alessandra Campelo, que tá até aniversariando hoje, só um detalhe. Parabéns para ela, então, né? É isso, que ela faça um bom trabalho, que a gente possa dizer parabéns para ela daqui a um tempo, também lá em dezembro, quando for aprovada a LOA. Ei, Cíntia Blink, olha só, a Justiça mandou afastar o prefeito de Borba. É de novo isso? Como que tá essa situação? Na verdade, não foi Borba, é que a gente tá tão acostumado a falar dele. Então, por isso que... Mas foi Lábrea, dessa vez. Dessa vez. De novo, não, né? Não, essa vez não ele foi. Ele até se redimiu, né? Exato. Ele aceitou Jesus outro dia aí, né? Ajoelhou. Então eu falei, será se desassumiu, né? Digamos. Não, tá tudo certo lá por enquanto. Okay. Mas, na verdade, foi o prefeito de Lábrea. A Justiça Federal mandou afastar aí Jean Barros, prefeito de Lábrea, lá no sul do estado, porque ele deixou de prestar contas de um dinheiro que era 1 milhão, que foi destinado para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Esse dinheiro era para ser usado na compra de ar-condicionados das escolas e também do transporte. Mas, simplesmente o dinheiro foi em 2012, já está em 2017. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado diz que não houve nenhuma prestação de contas do dinheiro e, por conta disso, ele foi afastado. Ele ainda pode recorrer, ele falou que não tomou nenhuma medida porque ainda não foi notificado. Ele ainda pode tomar aí alguma medida de acordo com o que acontecer, mas ele está afastado de acordo com a decisão da Justiça. Também é um caso para a gente ficar de olho. E como assim, né? Que o dinheiro não houve uma prestação de contas, como assim que não chegou no ar-condicionado, não chegou no transporte? É preciso verificar. A gente falou dos vereadores e eu esqueci de contar um episódio que chegou a viralizar aí nas redes sociais, provavelmente vocês viram, e ficou grudada na minha cabeça a música que o vereador mandou tocar lá. A gente tá falando do vereador Raif Matos. Ele que já levou MC Pipoquinha pro telão da Câmara Municipal de Manaus, ataca novamente. Dessa vez ele mandou botar Evoque Prata, é o nome da música. Enfim, algum MC que... Canta um pedaço aí. Que Raif... Eu não sou o Raif, né? Pra fazer esse show aqui, não vai rolar. Mas ele estava fazendo uma denúncia sobre essa música, esse tipo de música, né, ser colocado aí nas escolas municipais. E por conta disso, ele lembrou aí, né, o projeto de lei dele, que o prefeito derrubou e depois os vereadores conseguiram colocar em vigor novamente. Enfim, fazendo ali aquele discurso normal de Raif Matos. Você olha pro Raif e é aquilo que você espera. É isso, volto com mais informação amanhã. Perfeito. Valeu, Cíntia Blink, mais uma participação, amanhã está de volta. 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte.
Bem, vamos agora falar um pouco de esporte. Cid Soares já está aqui, já está tudo certo. Cid, o Manaus acertou com um novo técnico para a temporada 2024. Cid, quem é esse novo técnico? É que nós conhecemos, será? Lógico. A Debalana que está de volta, né? Então, de novo, outra vez. 76 aninhos, comandará o Manaus Futebol Clube na temporada 2024. E a contratação do treinador foi no início da tarde de hoje. Lana treinou o Gavião em 2017, quando o clube conquistou o Campeonato Amazonense pela primeira vez, e em 2018. A diretoria do Manaus Futebol Clube informou que o contrato é para o Barezão e a Série D do Brasileirão. Portanto, este ano o Esmeraldino foi um dos 4 rebaixados da 3ª para a 4ª divisão nacional. O ex-jogador Márcio Passos, 38 anos, será o novo gerente de futebol. E olha, hoje, dando continuidade ao Campeonato Brasileiro, já estão jogando Corinthians e Atlético. Por estar aqui na bancada também não consegui ver o placar, né? Se alguém estiver aqui, por favor, me informa rapidamente. Internacional está pegando o Atlético Mineiro. E daqui a pouco, às 7 da noite, Flamengo e Santos. Também tem Curitiba e Grêmio, às 8h30, né? Botafogo e Palmeiras. E o Atlético Mineiro encarando o Fortaleza. Neymar chega a Belo Horizonte para passar aí por cirurgia no joelho esquerdo. Será submetido a procedimento amanhã na capital mineira, conduzido pelo médico da seleção, o Rodrigo Lasmar. E a temporada 2023, né, do Nacional Futebol Clube acabou aí há quase 3 meses, mas está rolando um imbrógliozinho desse ano. Ao todo, 11 jogadores do time disseram que o clube tem débitos em aberto. O Fernando Gaúcho, que é o executivo de futebol do Nacional, ele admitiu que existem realmente esses débitos, mas que a diretoria do clube está trabalhando para que tudo seja resolvido o mais breve possível. E olha, Carlão, hoje, como disse aí dissemos, o líder Botafogo recebe o Palmeiras lá no estádio Newton Santos em busca de uma vitória que possa lhe dar tranquilidade nessa jornada em busca do título do Campeonato Brasileiro. E para isto, o Alvinegro precisa vencer. Já teve um empate em 1-1 com o Atlético Paranaense e uma derrota por 1-0 contra o Cuiabá. E o Botafogo realmente é o líder ainda da competição com 59 pontos. É o que temos para hoje. Para quem não sabe, o Lana, ele já treinou vários clubes aqui no estado do Amazonas. Lana é famosíssimo. Ele já está aqui há uns 40 anos treinando aí tudo que é time, né? O cara conhece. Mas ele é bom. Ele é bom, ele conhece bem o futebol amazonense. Valeu, seja bem-vindo aí então, né? Esse novo trabalho aí, sucesso para o novo técnico aí, Aderbal Lana. 6h54, você no melhor mix do Brasil. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 1,36% e foi comercializado a R$ 4,97. O euro também teve queda acentuada de 1,5%, comercializado a R$ 5,25. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,65%, comercializado agora a R$ 173.459. E o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 1,69% aos 115.052 pontos. Mix. Olha só, 6h56. Hoje é quarta-feira, véspera aí de feriado, hein? Então é uma boa aí nós, né, apreciarmos aí as dicas do cinema. Caio Pimenta, inclusive hoje é um dia legal para se ir ao cinema, uma noite bacana aí. Vamos lá, Caio Pimenta do Cine 7, é com você. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine 7 e novembro começa com um dos melhores fins de semana do ano em lançamentos nos cinemas de Manaus. A atração principal é um fenômeno da cultura pop. Taylor Swift The Eras Tour traz um dos shows mais lucrativos da história para as telonas. Para quem não puder ir a São Paulo ou Rio de Janeiro nesse mês, poderá curtir os principais hits de uma das maiores estrelas do pop. O filme já arrecadou $200 milhões nas bilheterias e viralizou nas redes sociais pelos fãs dançando e cantando nas salas. Depois de Ângela Diniz, Gal Costa e Claudinho Bochecha, o cinema brasileiro traz uma nova cinebiografia para lotar as telonas.
O Ailton Graça é a estrela de Mussum, o Filmes. A trama mostra a trajetória do humorista desde o período como sambista até se tornar um gigante da comédia com Os Trapalhões. A produção foi a grande vencedora do Festival de Gramado desse ano, ao conquistar 6 quiquitos. Diretor de filmes como Cruella e Eutônia, o Craig Gillespie retorna ao lado do Paul Dano em Dinheiro Fácil. A trama acompanha o caos em Wall Street após as ações da GameStop dispararem, devido a um movimento organizado por pequenos investidores em um fórum na internet, causando bilhões em perdas para os grandes fundos de investimento. Aproveitando ainda o clima do Dia das Bruxas, tem novo filme de terror chegando em Manaus. Não Abra traz a história de uma adolescente que lida com os conflitos entre a origem indiana e a vida nos Estados Unidos. Certo dia, ela, sem querer, liberta uma antiga entidade demoníaca de um jarro que jamais deveria ter sido aberto. À medida que o mal se alimenta dos piores medos dela, a garota vai precisar desvendar segredos ancestrais para tentar, é claro, salvar a própria vida e daqueles que ela ama. Já no Casarão de Ideias, o destaque é o candidato da Argentina para o Oscar 2024. Os delinquentes acompanham 2 sujeitos cansados da vida monótona que decidem roubar um banco. O plano inclui um deles passar um período na cadeia após confessar o crime, enquanto o outro cuida do dinheiro. A situação, porém, muda no momento em que um deles se apaixona. Também no Casarão de Ideias tem o documentário Pele. Dirigido pelo Marcos Pimentel, o longa aborda a interação entre os habitantes das cidades com o que está expresso nos muros e paredes das vias públicas. É isso, eu fico por aqui e volto na próxima semana. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 59 minutos. Vamos direto para o nosso editorial 18 horas, Carlão. Editorial 18 horas. O policial civil aposentado do Amazonas foi preso hoje em flagrante em Manaus. Estava com 9 tabletes de cocaína avaliados em R$150 mil. Até aí, nada de espetacular. Acontece que o ex-policial já havia sido preso outras vezes. Em 2014, com 300 gramas de oxi. Em 2019, por tráfico interestadual de drogas. O policial aposentado, segundo a imprensa de Manaus, manteve por muitos anos uma boca de fumo em sua própria casa. Com todo esse currículo criminoso, se mantinha solto. Aí sim, há algo espetacular de um traficante famoso, com um endereço conhecido e agindo livremente. Um caso exemplar de um criminoso atuando impunemente no Amazonas. Quem sabe agora a justiça faça ele cumprir a pena prevista em lei. É o mínimo a fazer e é o que a sociedade realmente espera. 18 horas. 7 em ponto, Cid. Valeu, boa noite. Até amanhã. Boa noite, querido. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.